tempo inteiro. Pois é, mas ele faz de propósito. Mas veja, os 18, os outros 17 também, ele fez a mesma coisa. Isso tudo é um processo social, intelectual, né? É vernissagem. Tipo vernissagem. Não, o negócio mais sério é porque é do Paraná. Você sabe, eu sou bicho do Paraná atualmente, faz 15 anos. E outra coisa, o que vocês acham que vocês são? Não precisa de rir. Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde. Hoje nós temos aí a previsão da autossobrevida dentro da autoproexogramologia, que é a pesquisa realista, circunstanciada, minuciosa e cosmovisiológica do restante da vida intrafísica pessoal, concebida e executada pela consciência lúcida em qualquer idade biológica, objetivando o rendimento evolutivo dos autoesforços. O autoprognóstico quanto ao tempo intrafísico restante, a autoexpectativa de vida da máquina corporal em uso, a visão realística das autopotencialidades holossomáticas, as expectativas de sobrevida das populações contemporâneas afins, as análises probabilísticas, a desdramatização da própria dessoma, a previsão da sobrevida a partir das condições do soma no momento evolutivo, os estudos e atualizações permanentes dos conhecimentos da nutrologia, o fato de não ser inteligente brigar contra os fatos, o fato de tanta bulimia quanto anorexia reduzirem a sobrevivência humana, o fato dos obesos dessomarem prematuramente. Vocês viram que são os obesos patológicos, são do grupo de risco da gripe. O fato dos centenários serem magricelas, tá certo? Agora, nós falamos aí no fim, a previsão da autossobrevida apresenta enorme relevância a partir da meia-idade física para todas as pessoas, homens e mulheres, de qualquer formação cultural e bom nível de lucidez. Você costuma prever racionalmente o desenvolvimento provável dos fatos da própria vida? Já fez algum levantamento criterioso da autossobrevida? Esse é o verbete 1273, tem 4 páginas, 42 logias e 7 máximas. É mais ou menos isso? Agora, tem 3 erros aí de digitação que eu acho que lá no original eu já corrigi. Depois de pessoal tem um ponto e vírgula, financeiras tem um hífen e influência tem um D a mais, influência paragenética. Estou falando esses 3, eu não sei se tem mais. Se alguém veio, eu peço para fornecer aí a informação para a gente melhorar isso. Agora aqui, pergunta. Gostaria de entender mais sobre a maneira de assegurar a euforia. Na minha experiência, cada vez que assumo um trabalho mais sério para mim, gera por momentos euforia. O que fazer nesses momentos? Isso aí mostra que você ainda é muito jovem, então ainda tem muita emoção, com muita energia. É preciso gastar essa energia. A primeira coisa é fazer exercício. Anda na esteira aeróbica, que isso vai ajudar você com a euforia. Esteira aeróbica e euforia. Vocês nunca ouviram falar nisso, mas é um fato. O negócio é sério, por causa do exercício. Euforia é diferente de sentir-se satisfeito em estar assistindo, limpando rastros negativos. Qual o sentido mental somático da assistência? Olha, é mais ou menos parente disso aí. O problema é que a euforia intrafísica, ela dá como se fosse uma alegria e uma satisfação, só que tem mais ampla, mais profunda, mais enraizada e às vezes mais demorada. Isso tudo é bom examinar. Poderia dar um exemplo prático da alta abrangência de Apolônio de Tiana? Quem é que sabe, né? Como é que eu vou saber? Seria bom a pessoa ler aquele livro lá, né? A biografia dele, né? Para ter uma ideia. Eu recomendo a biografia dele. Se você ainda não leu, é bom ler. Já tem a biografia em italiano, português, latim, tudo, né? Pois é. Aquela mais séria,
Filistratos. Outra pergunta. É possível que separações conjugais estejam previstas na PROEX da pessoa? Olha, tudo é possível em matéria desses assuntos, mas sabe, se isso aí for possível, não é uma coisa muito boa, né? Pode ter muita boi na linha e alguma coisa esquisita, porque o ideal é as coisas caminharem tudo mais ou menos com equilíbrio. Agora, ó, eu vou ler aqui e vou agradecer ao Haroldo Murá, lá de Curitiba, que me mandou essa carta. Você está recebendo, prezado amigo, você está recebendo 150 convites envelopados em seu nome pessoal, cuidadosamente planejados para remeter a seus amigos, familiares, partidários, clientes, etc. Vocês são meus clientes ou são meus partidários, não sei bem. São para a noite do lançamento do livro Voz do Paraná 2, do qual você é um dos personagens, do total de 18. Quer dizer, esse livro é uma antologia, com 18 autores mais o organizador. Textos inéditos. À noite do próximo dia 14 de agosto, no 4º nível do Shopping Cristal, em Curitiba, só estará completa com a sua presença e de seus convidados. Certamente você quererá partilhá-la com seus amigos. A obra, a exemplo do livro anterior, é uma coletânea de perfis biográficos de personalidades da vida paranaense em diversos campos de atuação, amplamente ilustrado com fotos de momentos marcantes da vida de cada um deles. A decisão é sua sobre como garantir a presença de seus amigos e familiares. Poderá entregar os convites pessoalmente ou remetê-los pelos correios. Mas saiba, desde já, que será uma noite para sempre memorável para você, para seus amigos, para mim e para cada um dos meus perfilados. Com apreço, o autor, Haroldo Murá Heigert. Agora, note bem, na parte das vendas da noite, será em benefício do Centro de Educação João Paulo II de Laranjeiras, Piraquara. Quer dizer, uma coisa social, o caminho. Agora aqui, ó, mandaram também um recorte do Wilson de Araújo Bueno, que é o último aí dos perfilados, é do Wilson, é depois de mim aí. É da Gazeta do Povo. Ele é jornalista e ele tem uma coluna lá, o Wilson Araújo Bueno. Então está falando aqui também, dando o nome da gente, a situação toda, 14 de agosto, no Cristal, o Cristal. E aqui está uma foto do meu amigo Haroldo, tirada da internet, que ele esteve aqui comigo. A Mabel conheceu bem ele. Ele é fora de série, escreve muito bem, é um grande jornalista, culto, tem muita cultura, pelo que eu vi. E outra coisa, está sempre de bom humor esse homem, fora de série. Então, vocês estão sabendo tudo a respeito do assunto. Eu já pedi, porque eu não posso sair daqui, porque a minha junta de colegas médicos não permite que eu saia. Eu só posso me movimentar da minha casa até o tertuliário e do tertuliário até a minha casa. De modo que, do dia 14, daqui 3 semanas, a Mabel vai pegar os convites e vai mandar para a nossa turma em Curitiba, para eles comparecerem lá em massa. Tem que falar com a turma, e falar lá com os nossos amigos, principalmente aquele que era antigo, que me ajudava demais, você sabe quem. Tem que explicar a todos eles, para ver se eles comparecem lá, dá um abraço, fala que estão representando a gente. Olha, eu sou da família do Val, tal, que negócio. Agora, também é o caso de ver isso. Talvez era o caso de eu mandar para a irmã da Graça, está entendendo? Falar com ela para ela aparecer lá também, que ela é minha cunhada, né? Talvez era o caso, não sei. Professor Valdo, o senhor numa tertúlia falou que, no nosso caso, a gente não devia pensar só na PROEX que a gente tem que fazer agora, né? Mas começar a pensar no autorrevezamento. Se a gente for ficando assim mais velho e vir que daqui a pouco a gente vai dessomar, o que a gente deve começar a pensar e planejar? É fazer o entrelinhamento, que eu já chamei, que é a retrocenha pessoal. Dos livros. Eu já escrevi, já estou escrevendo lá um verbete da retrocenha pessoal, que é o entrelinhamento, lógico, sabe? Isso aí ajuda.
Então, por exemplo, no seu livro, coloca alguma coisa que você possa pensar naquilo nos próximos anos, daquilo que tem lá. Você tem que criar isso dentro da sua cabeça, para fixar, como se fosse uma espécie de mantra, alguma coisa nesse sentido. Aquilo, na próxima vida, quando você pegar o livro, você vai ver. Você vai se encaixar na hora. Do jeito aqui, ó, que às vezes eu estou aqui falando uma pessoa, como foi hoje com o Sakurai, e eu sinto na mesma hora a presença dele. Você está entendendo como é que é? Então, isso é que nós temos que criar. É como se fosse uma forma holopensênica intelectiva. Agora, vamos supor que a gente dessome, assim, e o último livro que a gente estava fazendo não deu tempo de publicar. Mas aí só de ter escrito aquilo já linka, assim, com... Não, mas aqueles que funcionaram mais, o seu primeiro livro, por exemplo, às vezes ele vai ter mais links do que esse, porque ele funcionou. Tem que ver aquilo que funcionou, a parte teática do processo. Entende? Eu, por exemplo, eu tenho um monte de coisa que faz link comigo. Agora, quando uma pessoa vai dessomar, ela deve pensar na intermissão dela ou ela deve pensar na próxima vida intrafísica? Uma pessoa na pré-dessoma? Não, ela tem que terminar aqui bem, ela tem que pensar tudo enquanto ela está aqui, nas coisas daqui. Agora, deixar para a próxima é só a indicação da cápsula do tempo. O problema é a cápsula do tempo. Tem que ver isso. Isso que você falou para a Kátia de deixar no livro, que é o que você faz, né? É uma ideia de pesquisa para uma próxima vida? Às vezes não é bem só ideia. Isso é igualzinho o negócio do meu mantra. Eu sou doutor no assunto. Entende? É o signo sinal da hipnose, por exemplo. É o processo da senha. É a criptografia. É um sinal, uma indicação. Uma indicação que faça que a gente reconheça o nosso texto. Eu faço isso no estilo de expressões. Eu uso mais as minhas expressões, que é o processo tipo mantra. Mas, Valdo, só para eu entender. Por exemplo, no seu caso, o problema era de viajar, entende? Então, você põe assim, etiquetagem, pronto. Por que é que eu escrevi tanto sobre etiquetagem? Que é a etiqueta da mala, que mostra que você viajou muito. Agora aí, ó, você pensa naquilo. O problema de você pensar fixa o problema mnemônico, entendeu? Vou dar um exemplo, assim, uma coisa bem diferente, uma coisa só sua. As minhas são só minhas. Hein? Eu não vou dar as minhas. Não. É o que eu estou falando, isso é igual mantra. Eu estou dando, fala aí a sua aí, ó. Mostra o que vocês estão fazendo, que eu arranjo uma para você. Eu não tenho nada a ver com isso, o que vocês têm que ver comigo? Valdo. O que há? Você não tem nada a ver comigo. É que etiquetar é um negócio que todo mundo que viaja faz muito, né? Porque toda vez tem que fazer muito. Não, mas agora veja a palavra etiquetagem. É você que tem que mostrar isso, que é o processo de viagem. Estou dando um exemplo. Me arranja aí qualquer um, é só falar o que é a base da sua vida. Fala que eu arranjo para você na hora. Hein? Você, com o seu processo político, então você podia escrever, por exemplo, assim, partidarismo. Que o processo político é isso. Ressexo. Ressexo é preciso de ver o que você está fazendo com isso, é preciso de ver o sentido disso, que isso é muito amplo. Hein? Escola. Escola seria beabá. Beabá. Não define, não é significativo o processo, beabá. Não define o processo da educação, o educandário. Você está dando esses exemplos para as pessoas, mas são exemplos assim que factíveis que elas poderiam usar ou elas teriam que criar alguma? Vocês se viram, cria o seu. Estou dando um exemplo que é para vocês entenderem. Sim, agora, não vou falar do meu, você não tem nada a ver com isso? Sim. Eu não tenho nada a ver com vocês. Mas, Valdo... Gente, isso aí é um processo totalmente egocármico. Não é grupo, cara. Sim, mas, Valdo... Quando o negócio é egocármico, por que é que você precisa falar? Não precisa. Sim, mas, então, seguindo... Tá certo? Ô, João.
Mas então, você falou ali, partidarismo. Ela poderia usar esses explicitamente, esse que você falou? Outra coisa, ela pode ela- arranjar uma porção de coisa. Depende do que ela quer. Sim, mas aí ela usaria e Agora, se o preocuparia em problema, por fixar exemplo, isso. aí, no caso da política, é sério. Então, por exemplo, ela pode usar essa palavra que eu uso, que ela é rara, né? Politicologia, por exemplo. Sim, ela teria que usar muito e ela isso no livro poderia dela fazer para uma só fixar. dela, autopoliticologia. Pronto, acabou. Fixou tudo. Sim, mas, Valdo, a questão é assim, ela determina que ela vai usar autopoliticologia, por exemplo. Agora, Aí ela o que ela pensa faz? nisso durante 20 anos aqui. Isso. Quando ela tiver na próxima vida, ela vai ver isso. Você acha que aquela expressão vai ser igual às outras? Nunca. Ela vai fixar o processo, aquilo vai mexer. Opa, o que é isso? Por quê? De que modo? Isso vai ajudar a retrocognição da pessoa. Professor Valdo, Outro idioma vocês se viram, mas agora sempre vai ter. O ideal é fazer uma palavra que seja universal. Por exemplo, o meu mantra, aquele antigo de séculos, ele tem, no mínimo, dois idiomas. 2 idiomas. Agora, se eu falar, todo mundo aqui vai entender. São 2 idiomas. Agora, não existe essa expressão do jeito que é. É só essa. Agora, veja, que bacana, né? Quantos séculos e ninguém nunca criou aquela palavra. Só eu. Chato, né? Eu não falei com ninguém. Agora, Valdo. Valdo, o que eu Eu não disse para ninguém. Sei que assim, não, eu hein? coloquei bastante, o que eu tinha entendido que era senha na época, Outra né? coisa, aqui ó, você pode fazer a senha encriptada de uma maneira fora Então, de eu série. fiz Nada de isso. colocar processo de aniversário, data disso, data da mamãe, tudo é besteira. Não é isso, a encriptação tem que ser inteligente. Por exemplo, no meu mantra, aparentemente você olha e fala assim, olha, que coisa, isso é um absurdo. Parece uma redundância. Agora você vai ver, aquilo vai estender. Assim, ó. É uma palavra só, mas composta. Porque, na É verdade, como se fosse uma frase. porque, assim, o que eu fiz no meu, tem muita coisa lá que não está explícita, que só eu sei, mas tem muito a ver com a minha vivência. Então na arranja verdade, isso específico, não precisa você falar para de a uma gente. forma mais positiva e não necessariamente em cima da experiência que eu passei, né? Entendi. Vamos supor que você engasgou quando está comendo abacaxi. Então você come. Coloca lá o negócio. Abacaxível. Ô, Valdo, tem uma coisa que eu não estou alcançando aqui na ideia. Esse mantra é para a gente ter autorretrocognição, certo? Muito bom. Mas o título do livro já não faz isso, por exemplo? Não. Por quê? Eu tenho 46 títulos. Pois é. publicados. Mas você suou Eu sangue estou lá. louco. Aqui eu estou louco, eu não fixo nenhum. Mas, por exemplo, Enciclopédia da Conscienciologia, para você é difícil você não lembrar. Enciclopédia não, é muita coisa. Um nome Mas, grande. não, mas o título, O Enciclopédia... negócio é muito mais íntimo, muito mais sério que você está pensando. Enciclopédia é para vocês todos. É muito mais íntimo. O negócio é íntimo, é o processo ali do sangue. Aquele que o cara falou. Suar sangue, 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 sangue. Eu aprendi com o cara. E ele deve ter suado sangue igual eu, coitado. Porque para escrever assim, repetindo, fazendo uma reticência, a dízima periódica dele, do sangue. A solução é suar sangue, 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 sangue. Professor Valdo, a gente está fazendo aquele curso da especialidade. Aí tem uma turma que está estudando a questão de definir a especialidade. Você falou para a Rosa a questão da politicologia. Ela há 20 anos estudando aquele assunto. Então, como ela é que... arranja alguma coisa nesse sentido, assim. Ela vai Então. arranjar a dela. Então, o ideal é a pessoa arrumar uma especialidade, fixar nela ali, produzir, e que seja uma década, 2 décadas, 3, Às para vezes fixar não é bem aquela... especialidade, às vezes é o processo íntimo da pessoa, isso varia infinito. Tá, mas qual relação que teria da especialidade com essa senha para a próxima vida? O que você dá de sugestão, de A dicas? coisa é a senha, ou seja, o autorrevezamento. Qual é a parte básica, basilar, essencial
mega focal do que você vem fazendo e do que você vai fazer. É isso que essa ideia tem que guardar. O meu mantra, por exemplo, ele guarda justamente isso. Ele é tipo universal. É como se fosse uma linguagem universal. Meu mantra. Então, ele mexe com o processo da energia em um nível bem acima da mediocridade. Agora, dentro de um processo de fraternidade pura. Assistencialidade, só pode ser. Hein? A essência só pode ser assistencialidade. Não, mas o problema é que não parece. Ele é astonished. A pessoa vai ver um troço desse, ela se perturba. E outra coisa, ela nunca mais vai esquecer. O chato é isso, por isso que a gente não pode falar. Se fosse uma coisa difícil que ninguém fosse lembrar, tá bem, mas não é. O problema é esse. Não, se você é uma pessoa medíocre, comum e vulgar, você vai selecionar uma palavra comum. Porque partidarismo é uma palavra Se comum. você é fora de série, excepcional, acima da mediocridade, você vai arranjar uma coisa bem particular. Sim, eu pensei nisso. Mas quando você deu a sugestão para ela, eu achei uma palavra comum, por isso que eu estou falando, entendeu? Lógico que eu estou dando uma para ela. Ah, ter tá, ideia. eu achei que era já não disse sugestão. que é para ela Porque, fazer assim, ó, isso. aqui Então, nem eu todo não mundo passou entendi. pela Eu não experiência de disse. por Estou partido dando político. exemplo. Vai servir para mim, não é isso? Por exemplo, o arlindário. Eu vou pôr crocodilagem. Crocodilagem, tá certo? Tá certo? O arlindo. Acabou. Trio parada dura. Você tinha falado mais em procurar. O livro, ele serve de um foco grande para você. Agora, por achar exemplo, isso. eu tenho uma série de encriptações. Uns 700 experimentos, etc. Tal, tem uma opção de coisa. E você usa Mas isso é só eu que sei. o termo criptação de cripta. Hein? Criptação é de Pois enterro. É de ocultação, é de segredo. O segredo só seu. Veja bem, o meu mantra Não, criptar é coisa. é secretíssimo. Não, cripto também é escondido, mas aqui tem um sentido também de túmulo aí, de cripta. Você pode esconder qualquer coisa em favor dos outros. Presta atenção. Ele é meu e Presta atenção só nesse mantra. Por exemplo, eu tenho uma leve impressão que eu não preciso de fazer mais entrilhamento nenhum. Porque eu tenho pensado tanto nesse mantra que ele vai fixar para a próxima. Mais do que qualquer coisa que eu criar. Que ele já vem de outras vidas, de outros retrossomas. ele vai continuar Isso é a minha opinião, pessoal. como senha para próximas vidas. Hein? Eu não estou ouvindo nada. Que salvou do. Esse é o mesmo mantra que salvou o senhor daquele ataque de assediador. É aquele que eu jogo a energia e a pessoa pula lá na cadeira. Ele serve para Quebra a cadeira com ela. Ele serve para tudo, então ele é uma senha para Ele tudo. não é só isso, ele é super internacional, ele é supranacional. Entendeu? No mínimo, você tem que colocar 2 ou 3 idiomas que compõem aquela expressão. Agora, o que ela significa é um absurdo. Já é ideia, já há daqueles negócios que eu falo do serenão, etc. É coisa absurda. Entendeu? Agora, eu tenho isso há vários séculos. Agora, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando isso começou comigo, porque hoje eu já tenho mais retrocognição disso, porque quando isso aconteceu comigo, não era nem para eu lembrar. Eu lembrei porque eles fizeram num pronto-socorro de emergência. Mas hoje, por exemplo, devido às lembranças que eu tenho, a situação toda, porque a conotação, porque o próprio mantra, com o passar do tempo, que é a senha pessoal, a retrosenha, ela faz a evocação. Então, aquilo desencadeia mais a evocação, que é a retrocognição. Então, por exemplo, eu vejo que eu não tinha ideia do alcance total, absoluto, que eu tenho hoje, do próprio mantra que eu criei, junto com outras coisas, por causa do processo de iniciação, aquela coisa toda. Agora, é coisa absurda isso. Agora, a conclusão que eu chego, esse negócio de 1, 2, 3 milênios, isso tudo é bobagem.
tudo é pouco. Então, por exemplo, eu não entendo o problema de tempo com referência a 3 milênios e o processo de tudo da consciência ser instantâneo. Tem alguma coisa nisso. Por isso que eu falo esse negócio da prosêmica, precisa de estudar isso mais. Entendendo? Essas coisas, isso aí, tinha que casar essa coisa com a outra. Quer dizer, 3 milênios e instantaneidade, para mim é a mesma coisa. Então, o problema do tempo, na consciência, muda. É como se a prosêmica dependesse da cronêmica, né? Eu acho. Agora, escuta, só vocês vão pensar comigo uma coisa que eu nunca fiz aqui, esse exercício com vocês. Vocês, nesse instante, vão começar a pensar e vão ter uma retrocognição de 3 milênios. E de lá para cá, essa retrocognição vai ter contato com tudo que vocês vivenciaram nesses últimos 3 milênios. Agora, o que você passa? Você pensa nisso, aquilo é instantâneo. Você tem a visão panorâmica instantânea. Vocês estão entendendo ou não? É isso que eu chamo de visão panorâmica, de instantaneidade da consciência. Então, veja, o seu nível de lucidez, ou seja, a recuperação dos seus conscientes, vai chegar ao nível disso aí. Agora eu pergunto, como é que é? Na próxima intervenção vocês já vão estar nessa ou vão bancar os topeiras? Vocês estão entendendo, não? Então, veja, a cronêmica e a prosêmica se aproximam, se interagem e faz o fusionismo, que é a fusão. Entende? A fusiologia total, fusão de tudo isso. Então, o problema de espaço e tempo aqui nosso é tão grosso, é tão caricato, é tão rústico, é tão rudimentar, é tão grosso. O problema é levar esse produto para o líquido. Quer dizer, ter o resultado econômico, não o bruto. Estou falando na sua linguagem. Não é o resultado econômico bruto, mas o líquido. Eu quero ver o saldo final. Então, vocês vão ter um saldo adequado nessa próxima intervenção? Todos esses exercícios que nós fazemos aqui, que vêm dos cursos intermissivos, visam, objetivam isso. Lá no fundo é isso. Eu estou tentando pensar. Você está entendendo? Ou anzolar. Sabe o que é anzolar? Com anzol. Jogar o anzol e puxar vocês para a tona. A tona, no caso, seria o repuxo. Entendeu? Chamar o processo para o momento evolutivo. Tudo que nós fazemos aqui visa isso. O objetivo é esse. Agora veja, sem cosmoética, sem discernimento, sem reflexão, sem interassistencialidade, nós não conseguimos nada disso. Por isso que eu insisto tanto nesses princípios, nesses postulados básicos, científicos, racionais, lógicos. Entende? Agora aqui, seria lógico se supor que foram os serenões que desenvolveram o nosso DNA, código genético, e estão ao longo dos milênios superintendendo nossa evolução? Olha, esse negócio de DNA vem das galáxias, da outra galáxia, da outra galáxia, da outra galáxia, que aquilo foi criado que não sabe aonde. Agora, deve ter sido consciência livre, ou depois da consciência livre, depois da consciência livre, depois da consciência livre, depois da... Solicita informar se existe uma tarefa alternativa similar à TENEPS. Pergunto isso, pois trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, não tendo horário regular de folga. Qual seria a outra tarefa que o senhor indica para fazer assistência? Olha, só pense bem em favor dos outros, é a melhor coisa que você faz. O mais, quando você puder, você faça a TENEPS e não fica arranjando saída para isso, não. Nada de oração, nada de, como é que é? Pêndulo, cristal, incenso, vela, pirâmide, o que mais? Tem mais alguma coisa? Nenhuma muleta, ou é a TENEPS ou não é a TENEPS. Olha, isso é igual gravidez, ou a mulher está grávida ou não está grávida. Ou você pratica a TENEPS ou esqueça. Poderia comentar a senha, ponto de exaustão?
ponto de exaustão, uma senha. Será que é dele? Ponto de exaustão é o ponto da mateologia. O que vocês acham? Dei em cima do lance? Mandei para o escambau? Mandei? Ou você que mandei para o escambau? Então é bem mateológico, acabou. É o ponto de exaustão. Agora, como é que chama aqueles gigantes que se colocam na estação quando a locomotiva chega e ela tem que parar ali? Se ela bater ali, ela estoura. Esse é o ponto de exaustão. Agora, o nome disso também é alto. 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 É a hora que para. Outra coisa, dar alta. É outra coisa também. Vamos dar alta. Também é. O outro é ponto final. Tudo isso é ponto de exaustão. Agora, o ponto de exaustão mais prático mesmo é o da locomotiva, que são aqueles mourões gigantescos. Chama gigante, não é isso? Em engenharia. Engenharia chama... engenharia e sua área é gigante. Por exemplo, os gigantes que sustentam a barreira. Tudo é o gigante. O gigante é aquele negócio que você faz. Às vezes é feito com concretagem, etc. Tal. Às vezes é com aço. Então, o da locomotiva, geralmente eles fazem com a madeira grande e com aço atrás. E aquilo tem uma raiz enorme no fundo. Ele é... Né? Então, aquilo que segura, aquilo é o ponto de exaustão. Chegou na mateologia. De lá não passa. Aquele negócio, alto lá, quem vem lá? Acabou. Outra coisa também do ponto de exaustão, é a fronteira, o limite. É o limite da fadiga, a hora que não tem mais jeito. Outro nome, se você quiser, e eu não acho que essa senha é boa, não. Chama-se dessoma. Vai dizer que não? É a dessoma. É um ponto de exaustão. Eu não sei se eu atingi ao nosso amigo o que ele pediu. Eu fiz um comentário sobre a senha, tá certo? Não é o ideal, não, hein? Abra o olho com isso, hein? Ponto de exaustão pode levar para a baratosfera. Não é o ideal. Vocês estão entendendo agora como é que não é toda palavra, nem toda expressão que serve? Você quer falar? Na fatologia, na 11ª linha, no final, a qualidade do sangue pessoal. Você podia falar mais sobre isso? A qualidade do sangue pessoal. Na questão, por exemplo, a pessoa, por exemplo, que tem alterações de discrasia sanguínea, processo de hemopatia, de alguma coisa que ela tem. Hemopatia, quer dizer, um processo de alterações sanguíneas, discrasia sanguínea. Isso aí é importante ver. Agora, tem uma coisa muito séria nisso. Você é doador universal? Existe sangue e sangue. O problema é ter as pessoas que são doadores universais. Isso aí pode ajudar a pessoa, eu não sei até que ponto. Naquela questão das dragonas, o homem me perguntou, o seu sangue é de doador universal? Ele não perguntou, ele afirmou. E esperou que eu falasse sim. Eu falei assim. É um absurdo, né? Como é que o cara sabia disso, né? O filho da mãe, né? Como é que é isso? Então, como é que é esse negócio? Dragonas, isso eu não coloquei lá, eu não falei porque eu já não sabe, tudo é suposição, isso aí tudo é suposto mesmo, tudo é uma tentativa, né? Hipótese de tentativa. Mas o doador universal, para ter a dragona, ele tem que ser doador universal. Agora, olha, como é que é? A minha paragenética superou o processo da genética para eu ser doador universal? Não é esquisito isso? Tipo sanguíneo. Agora veja, aí já não estou falando mais de energia, não. Nós estamos falando de sangue, processo, DNA, já entrou tudo aí. Vocês estão começando a entender isso? Por exemplo, vocês acham, Mabel, você, Adriano, você acha que é bom a gente falar no negócio do doador universal quando está falando de dragona? Que é mais uma coisa da hipótese. É bom falar nisso? Eu não quis falar na ocasião, falei, não, já está demais aí, se eu falar muito aí, daqui a pouco eles me batem aí na rua. Vai me fazer uma...
Eu vou pôr aqui, então, vou colocar lá. Só porque é bom também a gente piorar a situação para o povo fazer pesquisa. Não é isso? Claro, isso aí abre frente. Lógico. Né? Eu vou pôr binômio Dragonas, doador universal. Doador universal de sangue. Tem que saber como é que é. É o tipo O. O positivo. Né? Professor, o senhor falou que alguns de nós, né, algumas pessoas aqui já escreveram livros, já tiveram um passado aí assistencial. Aí, no caso do código, e no caso do que a Cristiane estava falando, da questão do tema, que você falou aí? do tema e do código, né? quê? Esse código. Código? Ao código? Assim. Ela fala assim, aqui, ó. Não, ela eu vou pega falar ali e fala assim. Pois é, como eu estava falando, eu não escuto. Então. Aqui não dá, gente. Aqui tem um troço aqui. É, aqui tudo é diferente ótimo. daí. Temperatura, tudo. Uma pessoa pisa aqui, você... É esse microfone naranjinha que também não é bom. Então, aí... Na questão da Cristiane estava falando, da questão do tema, das vidas, das retrocognições, quer dizer, eu queria saber se vale a pena a gente estar pesquisando também a questão do tema de hoje e o tema que a gente teve no passado. Vale a pena você pesquisar todos esses temas se eles interessam à sua ProEx. Uhum. Na verdade, o curso uma outra coisa, a hora que você falou código, aí, isso aqui é código, mas até um certo ponto não é bem. Uhum. Eu, por exemplo, já tenho um verbete chamado Codex Subtilissimos, que é outra coisa, muito mais ampla, diferente. Mas vocês têm que ver, então, a definição, a definologia de cada um, para ver a diferença do que é. Uhum. Vocês lembram que eu estou picotando os temas. Uhum. Em certo assunto, o enumerador falou que nós já chegamos, porque nós falamos nós, né? Eu e ele, porque ele me ajuda a escrever, né? Nós já chegamos a picotar certos assuntos que no curso intermissivo que vocês tiveram não tinha. A gente já transcendeu alguma coisa sobre esses de parapsiquismo que eu tenho trazido do ano passado para cá. E o que Está ajuda entendendo, mais? No caso aí, para o autorrevezamento, o que vai ajudar mais? Isso que o senhor está falando, que é isso, vai ajudar mais é aquilo que esteja dentro do nó górdio, da essência, do megafoco, daquela matriz básica, entende, da sua pista principal de atividade. O seu autorrevezamento vai ser baseado nisso. Então, se você conseguir arranjar uma ideia que sintetiza de uma maneira indiscutível essa condição, você transcende tudo. Você vai fixar o processo. Então, o ideal, a senha, entende? A retrosenha tem que ser essa. Uma ideia que sintetiza a linha de trabalho. Ali é o megafoco, o Mater Pensene, vamos dizer assim, o mega trafor, tudo junto. E essa retrosenha, a gente já pode tê-la de passado ou do curso intermissivo? Isso aí, possivelmente, a tendência de vocês vai ser, se começar a trabalhar muito, vocês vão repetir, mas vocês só vão saber disso depois que dessomar. A maioria não vai lembrar de nada. Mas isso é batata. Gente, nós somos o que nós somos. Tem alguns de vocês aqui que era mais ou menos teimoso na época dos egípcios. Entende? Era mais ou menos teimoso. Eu não estou dizendo que seja. Agora vocês são só teimosinhos. Entende? Mas naquela ocasião já eram teimosões. Porque o que... Entende? Isso tem. Na escolha do tema pelo qual você... Quer dizer, assistência se pode fazer, esclarecimento, assistência, autoassistência, heteroassistência.
Mas a escolha do tema é uma questão difícil. Até tem curso para isso aqui, porque é uma questão que pega muita gente. Olha, você escolher na um vida tema. hoje tem curso para tudo, Magali, vamos devagar com a Andor. Tem curso até para você entrar para ganhar o concurso de cuspe à distância. E entrar no Guia Guinness. Tem curso. Como é que você faz para cuspir mais longe? Então, tem a técnica para você participar do cuspe à distância. Quer dizer, tem de tudo quanto é bobagem. Mas essas senhas Veja, são para a gente aquele não caminhar cara no escuro, que eu falei não é? lá na Barnes Nobles sobre o problema de tocar. Aquela coisinha pequenininha. Ele fez um livro sobre aquilo. A palheta. Só sobre palheta tem um livro, um tratado, um verdadeiro manual que o cara fez. Custava $18. Mais ou menos uma coisa assim, $18, $20 o livro. E outra coisa, fotografias coloridas. Entende? Agora, essas retrosenhas são para a gente não caminhar no escuro, já ir mais pontual, não é? Ser mais pontual na ProEx, na assistência e tal. Quer dizer, tendência de vocês é isso ficar é pra frente. cada vez mais pontual na sua intimidade do micro-universo consciencial. E cada vez mais panorâmico e cósmicos fora de vocês. Nós todos estamos caminhando para isso. E isso só tende a aumentar. De modo que é bom, relaxe e aproveite, porque a tendência vai ser ampliar isso aí, não vai diminuir. Procure já conviver com isso com sabedoria, você vai ganhar, sempre. Tá. O senhor estava falando, o que realmente significa a pessoa ser doador universal? Ser doador universal é o seguinte, mostra que a pessoa, ela tem que fazer assistência. Por quê? Se ela tem que doar energia, começa pelo sangue dela, que é doador universal. Então, por exemplo, eu posso doar meu sangue para a maioria das pessoas. Por quê? O meu universo é mais amplo de assistência. Está entendendo? Isso não está dentro de uma linha de assistencial muito melhor? Agora, por exemplo, vamos supor que o cara seja B negativo. Ele deve ter estado na baratosfera recentemente. Quase sempre. Não, tudo é ilusão, isso tudo é hipótese. Eu estou apenas na hipótese. Bom. Mas eu não posso falar isso, porque muita gente aqui às vezes é B negativo. Valdo. Tudo é possível. E outra coisa, mas agora é bom a pessoa raciocinar consigo. Está entendendo? Eu sou do negativo, eu sou do positivo, eu sou do mais ou menos. Agora, isso começa a fazer o ricochete na sua vida e na sua pessoa, em tudo. Agora, veja, eu aos 14 anos eu pensava nisso tudo. Vocês nunca pensaram, né? Desse jeito você nunca pensou, né? Isso fala a verdade. Do doador universal, a responsabilidade dele é maior, é isso? Lógico. Agora, as dragonas é que tem mais responsabilidade. Dragona mais ainda. O que é que o senhor faz? Aí eu falei, não, eu faço isso, assim, alguma coisinha. Falei alguma coisinha que eu faço. Ele falou assim, não, eu vi pela sua aura. Quer dizer, ele usava a mesma técnica que eu, né? Não adiantava o que eu estava falando, eu já sabia tudo a meu respeito. Eu vou te contar, esses caras é que eu desejaria encontrar com calma. Por exemplo, esse velhinho, até que ponto que ele já está assim, no nível do enumerador? Eu não sei. Ele te acessou isso de que jeito? A hora que me viu. Só de... Ele me viu, ficou atrás, ele ficou nas minhas costas observando e eu pegando os livros e tirando. Só tinha nós dois na livraria, não tinha mais ninguém. E tinha lá um funcionário dele, distância, mexendo nos papéis, nas coisas, na administração da livraria. E ele me chamou, então, para um local de lado, onde tinha o escritório dele. A hora que ele viu que eu acedi, que cumprimentei ele, tudo, com calma e tal, ele me chamou para ver. Agora, a mesa dele tinha vários livros em pé, com, sabe, segurando os livros, segurador de livro lá, tal, direitinho, tal, papéis, e livro, tudo quanto é lado, assim, ó.
aqueles livros antigos, coisa de 1600, 1700, 1800. Mas estou dizendo, ele deve ter feito alguma assimilação energética, alguma coisa, que ele detectou isso. Né? Não, ele sentiu lá dentro, a hora que eu entrei na livraria, entendeu? Do jeito que lá em Ipanema, às vezes eu sabia uma pessoa que estava batendo na campainha lá embaixo. Antes dela chegar, eu falei isso. Isso aconteceu várias vezes, quem estava lá em casa sabia disso. Então, veja, isso são as repercussões do negócio, você fica sabendo. Agora, veja, eu morava lá no 14 andares em cima. Como é que eu sabia disso? Agora, ele não, era fácil. A hora que eu entrei na livraria, que era no andar de cima, era sobre loja, ele estava lá dentro, ele percebeu alguma coisa. Ele já saiu, foi assim que ele me falou, que percebeu. Então, ele chegou e me viu de costa. Aí, lá pelas tantas, quando eu virei, cumprimentei ele e tal. Aí ele chega para mim e fala assim, o senhor se interessa muito por esses livros? Já faz muito tempo? Assim, aparpando. Você está entendendo? E aí, lá pelas tantas, ele abriu o jogo. Pelo jeito, a hora que... Aí ele me chamou lá dentro e falou as coisas todas para mim. Agora, na minha vida, eu tive uma dúzia de pessoas que falaram isso, homens e mulheres. Tinha aquele cara que chegava e estava lendo na mão de todo mundo. Eu já contei isso aqui. Isso foi quando eu levei o Chico para Uberaba. Foi logo nas primeiras sessões públicas que nós fazíamos, que estava aquela multidão, aquela loucura toda de madrugada. Chegou um homem que estava lendo na mão de todo mundo. Então eles pediram, falaram assim, não, nós queríamos que você lesse a mão do Valdo. Aí ele chegou e falou assim, engraçado, aqui está falando que o senhor não vai ter essa vida que o senhor está tendo aqui, não. Vai ter uma diferença, vai ter alteração nessa situação toda a sua vida. Contou tudo o que aconteceu comigo. Depois. O povo todo riu, falou assim, nada, ele aí está seguindo as coisas do Chico, não sei o quê. Esse homem falha, né? Todo mundo falha. Ficou por isso. Mas o homem falou tudo. Ele percebeu a Morex. Ele percebeu tudo. Agora, esse lá, da Lexington, lá de New York, foi um dos que falaram mais para mim. Por exemplo, o Zezé Palestina, que era materialista, ele falou uma opção de coisa da minha vida, mas do ponto de vista do lado de cá. Esse velhinho lá falou uma opção de coisa da minha vida, do ponto de vista do lado de lá. Você está entendendo? Se você comparar uma coisa com outra, é bem claro. Uma coisa com outra. Não. Não, ele não sabia de nada disso, mas ele falou. Você tem muita... como é que é? Remembrance, recollection, foi o nome que ele usou para mim. Você tem muitas recollections da situação. Eu falei assim, tem. Porque tudo foi em inglês, né? Porque ele conversava em inglês. Agora, por exemplo, quando eu voltei lá, eu queria saber uma coisa dele. Para mim, ele era judeu, mas eu não fiquei sabendo. Entendeu? Ele era judeu, pelo tipo de livros que havia na biblioteca. Agora, por exemplo, algum dos livros que ele falou, eu falei assim, não, tudo isso eu tenho. Eu tenho livro assim, igual o senhor, só que eu tenho um pouco mais. A minha biblioteca é superior a essa toda a livraria do senhor. Os negócios todos. Eu falei assim, pois é, mas eu tenho aqui só aquilo que interessa. Que é o que ficou no resto da vida dele. Porque ele era velhinho, cabeça branca, tudo, entende? Já de uma certa, bem idade. Ele devia ter mais de 70 anos, 80 por aí. Agora, super lustro, os olhos super vivos, sabendo de tudo. E outra coisa, uma cultura de cair o queixo. Eu, por exemplo, não deu chance de continuar aquilo, porque eu pensei que se eu voltasse lá, depois eu encontrasse com o homem. Mas eu tinha que viajar logo, depois a gente viajou. No outro ano, quando eu volto, chego lá, já estava tudo fechado, o homem tinha morrido, não tinha mais nada. E eles ainda falaram para onde tinha ido lá os livros. Estava lá uma indicação. E acabou a livraria. Agora, foi uma vez só que eu vi. Agora, na vida a gente tem esses encontros esquisitos. Por exemplo, você quer encontro mais estranho do que aquele cara lá do St. Moritz, que eu estava lá no Central Park, que ele veio lá da Escandinávia, lá do fim do mundo, um dos grandes de lá, e o cara vem atrás de mim com um cartão de visita meu.
e quer conversar comigo, e outra coisa, estava bêbado. Aí, a Graça, super preocupada com aquilo, com os negócios todos. E eu vou conversar com o cara, e o cara vem falando negócio de dissuador, a coisa toda que ele viu e a situação toda. E no outro dia, eu tinha que ir embora, porque eu tinha que ir para o Japão. E a companhia dele estava em contato lá. Tudo bilionário, cara. Nunca vi nem nada. Mas a tudo que ele perguntou, eu dei a minha dica do ponto de vista cosmoético, daquilo que eu fiquei sabendo. E outra coisa, na hora que eu fui falar com ele, eu joguei energia nele para ele acabar com a bebedeira. Agora, depois, quando acabou, que ele gravou bem as coisas, eu soltei energia de novo, ele voltou a ficar bêbado. Aí eu fui embora. Tudo isso aconteceu no Samorites. Agora, ele foi para o hotel, porque sabia que eu ia para lá, tinha telefonado para lá, tudo. Ficou me esperando, porque eu estava na rua. A hora que eu entrei, ele viu quem era, porque eles descreveram como é que eu era. Eu sou uma pessoa que é fácil de guardar, né, identificar. Foi alguém que deu para ele o meu cartão. Agora, o cara lá do, sabe, aqueles países, eu não quero falar, porque eu não sei o nome. País da Escandinávia. Tem Noruega, Dinamarca, Finlândia, aqueles troços, essas coisas. São países que às vezes têm 9 milhões de habitantes, não é isso? Esse aí é um chapa de lá. Manda em tudo, super milionário, propriedade, tudo quanto é jeito, empresa, tudo. Ele falou tudo. Agora, não adianta dizer, porque pelo cartão dele, a situação, você via que o cara tinha aquilo tudo mesmo. A roupa, o modo. A hora que ele ficou normal, sem a bebedeira, ele abriu o jogo. Então, veja, não é esquisito? Por exemplo, esse homem dos Samorites. Esse cara, tudo aconteceu isso. New York é sempre comigo assim. Esse cara, o velhinho. A dona que apareceu no metrô. Presta atenção. Eu tenho um monte de casos de encontros assim, inesquecíveis, que também você não sabe interpretar nada. Eu sou bobo, não entendo nada disso. Só lá em New York tem esses 3 casos, mas tem mais. A pessoa pode ter aquela visão panorâmica dos séculos na cosmoconsciência? É mais do que isso, né? É mais. É mais, é a coisa mais séria. Cosmoconsciência mexe nos gurgumilos básicos da pessoa, tudo que te pensar. Então, como eles falam, nos calcanhares, eles têm vários nomes para isso, não é isso? Mexe no processo das entranhas. Que os amparadores, quando eles querem, eles fazem o que for e a pessoa vive, né? Então, como é que é isso? Assim, se eles quiserem, a pessoa vive, mas, por outro lado... O problema é o estupro evolutivo. Tudo é um processo de muitos, nunca o processo de um. Mesmo quando se está assistindo um, é porque tem muitos envolvidos. Se é um, mas que está assistindo um monte, aquilo não é o mérito dele, é o mérito do trabalho dele em favor dos outros. Se você entender isso, você vai começar a entender tudo o que é a mini peça do Max Mecanismo. Tem lógica? Que em alguns momentos da sua vida, você também não sabia se você ia passar daquele ponto, sendo que você estava fazendo um trabalho Devido sério. ao problema de eu estar começando a levantar a poeira, porque todo mundo estava vendo o que é. Eu estava começando a ver o que eu estou fazendo nessa vida. Eu poderia ir embora. Então, eles juntam tudo. Eu sou especialista nisso. Eles juntam a frente ampla, extrafísica, para acabar com você. O meu acidente foi uma prova disso. Mas aí, dentro dessa condição... Agora, eu fazia as viagens, por exemplo, eu nunca sabia. Às vezes, caía um avião no lugar que eu ia passar 2 dias antes. Eu, então, julgava a energia e sabia, eu posso ir, não vai acontecer nada. Não, então eu vou. Mas eu já resolvi as coisas aqui de tal maneira que, se eu morresse, estava tudo encaminhado. Era sempre assim. Toda viagem maior que eu ia fazer, eu fazia isso. Porque você nunca sabe.
Entende? A situação, uma viagem internacional dessas minhas, 40 dias, 45 dias, 2 meses. Agora, essa frente ampla, ela vinha, era quanto mais você gerava verpons, quanto mais você fazia o FIEX, era o quê, assim? Não, havia uma coisa assim, é como se tivesse sempre, sabe naqueles filmes, que está o político lá no 3º andar e a multidão está lá embaixo. Desce, vem, aparece, sabe como é que é? O lulo da multidão, a briga. A minha vida estava desse jeito. Até que foi assentando pouco a pouco as coisas, tem que estabelecer as bases. Por isso que eu falo, por exemplo, tudo tem um holopensene, e esse holopensene, às vezes, é a coisa de maior defesa que tem o holopensene. Agora, no meu caso, aquilo eu estava mexendo, estava começando a levantar a poeira. Eu não sabia o que podia acontecer. Agora, essa minha disposição, você está entendendo? De viver ou de dessomar, isso é básico. Com isso, nada afeta. Eu era isso. Por isso que eu já deixava tudo resolvido, a ver como é que era. Esse é o motivo que eu tinha nas minhas empresas, por exemplo, 3 procuradores. Não tinha nada obscuro, tudo evidente. Você entende? Agora, isso é importante, o que diz respeito aos outros, não o que diz respeito à pessoa, mas aos outros. Agora, a vida foi muita coisa desse jeito. Agora, naquela ocasião, você não tinha, por exemplo, a década de 60, 70, mesmo no Brasil, você não tinha muita segurança. Entende? Eu, por exemplo, eu perdi um monte de livro que eu mandei do exterior uma vez para cá. Depois eu nunca mais mandei nada. Eu mandei tudo registrado, tudo. Os livros que você mandava por correio, você perdia. Não dava certo, nunca mais mandei. Então eu comecei a levar dinheiro vivo para pagar o extra de carga. Então passava da conta o peso do avião, eu pagava. Eu às vezes pagava uma passagem de avião, cada minhas malas. Eu lembro que, isso eu nunca pude esquecer do total que eu paguei. No Concorde, que eles não permitiam nada, e as cadeiras tudo fininhas, e troço tudo menor, nem criança não ia, porque era caro demais. Eu paguei $832 com a minha bagagem. E era só livro, eu não podia deixar aquilo. Às vezes eu pagava mais pelo excesso de bagagem do que pelo valor dos livros. Mas valia, aquilo era importante para mim, entendeu? O que eu ia fazer? Agora, por exemplo, teve uma vez que eu fiz experiência de mandar por navio. Deu trabalho demais depois para tirar. Tive que arranjar gente até do governo para tirar o negócio do navio depois, que era livro. Tinha um problema. E outra coisa, livro é um negócio internacional, era para ser tudo aberto. Mas foi um problema, demorou meses. Eu falei assim, eu nunca mais mando. Então eu comecei a pensar tudo. Aí, lá pelas tantas, o governo organizou os correios. Então, eu comecei a fazer pesquisa primeiro, sondar o correio para ver se o negócio funcionava. Aí eu vi que começou a funcionar. Então, eu comecei a mandar através das livrarias, e a livraria se encarregava disso. Então, a hora que a livraria começou a remeter diretamente, o correio começou a trabalhar melhor, eles responsabilizavam e tinha a coisa mais correta. Nunca mais eu perdi livro. Agora, por exemplo, lá essas livrarias de New York, todas mandavam livro para mim. Não, e a outra lá sabe, a grandona lá de livro usado, tudo. Eu chegava num montão, a Strand. A Strand, eu comprava tanto livro, que eu era uma espécie de quase sócio deles, assim, nas coisas. Toda semana eu recebia material deles. Tudo quanto era leilão, qualquer coisa que havia, notificação, eles mandavam. Eles me colocaram no top lá, do povo. Entende? Agora, eu pagava tudo na base de dólar ou de American Express. Milhares de dólares cada vez que eu ia para comprar. Já chegava, eles me davam 1 ou 2 caras para tomar conta de mim, a maioria dessas livrarias. Na Barnes & Nobles lá, chegou até o gerente geral, quis falar comigo, me chamou pelo microfone. Era muito livro.
Por exemplo, o Firmato viu algumas compras minhas, porque me ajudou para carregar os livros, tudo em bolsa, quanto é jeito. O Wagner me ajudou nisso, tem uma opção de gente aí que me ajudou. O Álvaro me ajudou muito. Agora, tudo era experiência com as coisas todas que eu estudei para fazer isso, né? Porque tudo foi estudado, seriamente, para dar certo. Agora, com o passar do tempo também, eu fiquei técnico nisso. Já sabia tudo, como é que era, o que não era, de que modo que era. Eu chegava assim numa livraria, olhava e falava assim, não, aqui pode ter isso. Quase sempre eu estava certo. Só de olhar o jeitão, sem parapsiquismo, sem energia, sem nada. Depois de você ver centenas e centenas de tudo quanto é jeito. Eu estava olhando, por exemplo, nesse livro lá que o Arthur me mandou, que está falando lá de uma dona que tinha uma das livrarias de New York. Eu conheci a dona, pessoalmente. Ela está falando um negócio desde a década de 60. Eu conheci, vi as coisas todas com calma. Os negócios que eles falaram dela, ela realmente era aquilo. E foi na livraria dela que eu achei um dos livros que eu estava procurando há mais de 22 anos. E eu cheguei lá e eu mesmo achei, lá numa área. Essa dona, então, tinha isso lá. Ela morreu e eles fizeram o obituário dela, porque ela tinha contato com artistas e autores do mundo inteiro. Uma cabeça, mulher. Lá tem o obituário dela. Eu achei até engraçado, né? A dona lá aparecer, etc. Essa eu conheci de perto. Por favor, o paracérebro se localiza ou é a atuação do energossoma, psicossoma ou mentalsoma? O problema é psicossoma, que ele funciona na prática, mas o processo todo, o paracérebro, é a sua consciência. Ou mentalsoma e paracérebro são sinônimos. Mais ou menos a mesma coisa. E a holomemória está dentro disso. A holomemória faz parte. Agora, paracérebro e você, como consciência, é mais ou menos a mesma coisa. Pensa assim que você vai entender mais. Qual é o mantra que o salvou? Pode falar a respeito? I'm sorry, não posso. Não posso. A senha da qual o senhor fala funcionaria como cápsula do tempo? Sim, é uma cápsula do tempo. Não há dúvida. É um dos nomes que eu uso para isso, é sinônimo. Cápsula do tempo, no caso, proexológico, evolutivo, intelectivo, etc. Sou doador universal de sangue. Pelo que entendi, é uma relação direta entre o doador universal de sangue e a pessoa disposta em fazer assistência. É isso? É. Se você não é, você está perdido, você está perdendo seu tempo. Se você não é, se você não faz assistência. Tá certo? Poderia falar mais sobre essa história de tipo sanguíneo? Eu sou B negativo e quase todos os meus irmãos. E agora? Você sabe quem é que está falando? Eu vou falar, né? Porque ela é de casa. A Socorro. Se ela tem esse nome, vocês estão começando a entender agora, ó, tipo sanguíneo, nome, energia, pessoa. O que vocês acham? Vocês acham que isso nasceu por acaso? Gente, o nome dela é SOS, Socorro. Não é incrível? Essa nem eu não sabia aí do negócio dela. Socorro eu sei, mas eu não sabia que ela era bem negativa. Estou pensando em cima do que foi falado sobre a senha. Se é ao mesmo tempo algo super íntimo, egocármico e super abrangente devido ao processo do universalismo, segundo seu exemplo, então deve ser algo em nível cosmoconscienciológico. Sim. Em cima disso, estou fazendo relação direta entre a senha e o megapensene individual. Isso faz sentido para você? Sim. Poderia comentar, expandir? Não, é o que nós já falamos. O megapensene, materpensene, mas é tudo isso. Megatrafor, tudo. Olha tudo que é que tem aí. Todos esses mega, rolo, ultra, maxi, tudo entra nisso. Omni, olha os homens também. São os máximos. Dado o entrosamento dos assuntos, autossobrevida, proex, megafoco, etc., penso que a dupla tem um papel essencial nesse processo. A dupla, até um certo ponto, tem papel essencial em todos os processos, né? Não há proex da pessoa, mesmo aquela que não tem dupla.
Estou hoje como casal incompleto e minha companheira não entende o megafoco no processo consciencial. Já não temos mais afinidade nenhuma. E para complicar ou descomplicar, sinto que encontrei a minha dupla. Estou titubeando em função do meu filho de 8 anos, mas uma força me impele na direção dessa nova companheira que é focada no processo da consciência como eu. O senhor pode me dar algum conselho e dicas para que não haja um comprometimento do grupo kármico? Não, companheiro, não posso. Esse aqui é um assunto que eu não sei. Tenho total incompetência para esse tipo de tema. Estou desautorizado completamente, inclusive pelos meus amigos, para fornecer qualquer opinião pessoal a respeito. Agora, a proposta é bom a gente esclarecer. Em problema de homem e de mulher, não se mete a colher. Tá certo? Eu estou só falando agora na linguagem coloquial, não é isso? Se vocês quiserem me ajudar, pode também falar alguma coisa, algum depoimento a esse favor, faz favor, da esquerda, da direita, vocês podem ter plena autoridade para falar. É duro, né? Agora, eu posso falar alguma coisa para o nosso amigo aqui. Urubu observa bem o negócio que a gente tem no micro-universo consciencial chamado consciência. É a essência disso que nós estudamos, que chama conscienciologia. Pondera bem o problema da consciência. Eu estava falando que essas pessoas que aparecem para você, o caso lá de Nova York, principalmente daquela mulher que apareceu no metrô, você disse que não pode decodificar realmente o que está por trás. Não, há certas coisas que... Vocês nunca tiveram encontro com a pessoa, tem certas coisas que ficou incompreensível para você? Agora, são às vezes pessoas inesquecíveis. Isso é que é o X. Mas em compensação também, enigmáticas. Mas você já falou que tem algumas hipóteses a respeito. Agora, eu sou uma pessoa que vive ciscando tudo quanto é assunto. Aquilo que para mim é enigma, a outra pessoa passou batida, nem se interessou pelo assunto. Entende como é que é? Agora, para mim, todas essas personagens são enigmáticas. Agora, veja, eu vou viver ainda com essas pessoas fora do corpo, tenho certeza, eu vou encontrar com elas. Mas você acha que depois vai descobrir mais coisas? Não é isso, não vou descobrir. Eu vou redescobrir o que eu sei dela, o que ela sabe de mim. Porque aquele encontro não foi a primeira vez. Uma coisa óbvia, não tá? Óbvio para vocês? Tá? Mas, vamos dizer, a que mais pegou assim foi essa do metrô, né? Não, aquela é porque a situação é o seguinte, ela volatizou ali, né? Ela sumiu. E outra coisa, ela estava com o meu cartão. Outra coisa, uma pessoa no metrô, sem nada na mão. É só enigma. É um monte de interrogação. A hora que eu saí do metrô, entrei em casa, que eu fui dar notícia sobre aquilo, eu falei assim, gente, mas é muita bobagem que tem, por que eu não examinei isso? Mas como é também que eu ia examinar? Eu mesmo perguntava e respondia. Não tinha saída. Outra coisa, uma mulher, um vestido simples e liso, meio azul cinza, o vestido comprido, está entendendo? Saia longa. Mas, você sabe, em New York, muita gente usa aquela roupa, isso não quer dizer nada. Mas uma mulher que você vê em New York, ela tem uma pasta desse tamanho, que geralmente tem um laptop dentro. Tem um sapato que é um negócio que chama atenção. Essa eu não vi nada que me chamasse atenção. Está tudo simples. Alta, magra, um negócio liso e nada na mão. Ela pegou assim, ó, o meu cartão só. Me agradeceu, falou uma coisa ou outra, virou, foi para lá. Eu virei. A hora que eu vi, eu falei assim, não tem nada. Quando eu olhei, a dona sumiu, não tinha mais nada atrás de mim. Falou. Eu falei assim, eu sei que o senhor estuda os processos da parapsicologia. Falou em inglês, né? Parapsychic. Sobre o processo de personalidade da pessoa. Agora, eu trabalho com
povo e tem um problema com os processos de toxicomania. Uma opção de coisa de tóxico. Eu queria uma hora ter contato com o senhor, para nós estudarmos isso com mais calma. Eu, a hora que a dona não chamou nem nada, eu falei assim, vamos ver, eu falei com a enumeradora, se quiser, vamos encontrar com ela fora do corpo, se o negócio é esse, não sei o quê, né? Eu estou aí, preparado para o que der e vier. Agora, aí, então, ela me pediu, eu desejaria que o senhor me desse o seu cartão, se o senhor tiver aí. Ficou uma hora, educação, voz bem feminina. Agora, o rosto não era de alegria total, não. Era um rosto mais, você está entendendo, mais serena, tranquila, ou até mais triste, se a gente fosse examinar bem. Entende? Ela não falou, por exemplo, em toxicomania sorrindo. Ela falou com tristeza da situação. Sr. Valdo, quando o senhor fala dela, o senhor evoca... O que é? Quando o senhor fala dela, o senhor sente energia dela? Não. Esse tudo eu já olhei, do jeito que eu senti a Yor de Sakurai, não tem nada disso. Porque quando eu vejo isso, é porque a pessoa dessomou está numa boa, tem qualquer coisa. Mas, por exemplo, se ela for uma serenona, ela já cortou isso tudo. Então, não adianta você levar por aí. Isso é até a favor do processo dela ser uma serenona. Por que não? Agora, o pior da história é que logo depois que ela sumiu, não adiantava nem andar, porque aí começou a descer todo mundo nessa escadaria lá, encheu. Aí a pouco o trem chegou. A idade dela parecia ter, no máximo, acho que não chegava nem a 40 anos, uns 30 e tantos para 40 anos. Agora, o cabelo assim, tipo acastanhado, castanho, sem nada, não tinha nada assim, uma expressão que chamasse atenção, não. Bem assim, regular, tudo. Não vi nada assim. A única coisa que eu achei estranho é o vestido liso, uma cor só, aquele negócio comprido, manga aqui certinha, tudo. Mas não chamava atenção. Outra coisa, ela não era boazuda, não. Era normal. Uma mulher, entendeu? Outra coisa, o vestido dela também não é daquelas modas, você está entendendo? Não. Processo bem normal. Agora, outra coisa, eu não acho que ela estivesse intoxicada ou com tóxico, não. Ela não estava, não tinha isso, não. Ela falou do assunto, mas ela não estava envolvida com isso, não. Pelo jeitão, não. Porque a primeira coisa que eu tinha que pensar era uma coisa dessa, eu pensei nisso. Ela não tem nada, isso deve ser toxicomaníaca. Mas não era daquele jeito, com aquela, tudo normal. Agora, em matéria de energia, não houve nada de energia maior. Só que tem que, a hora que eu entrei no trem, aí eu julguei a energia, tudo quanto é jeito para mim ver se era. E andei no trem um pedaço, né? Eu sou mineiro, né? Desconfiado. Andei no trem para ver se ela estava lá dentro ou qualquer coisa. Mas e o enumerador aqui? Mas o enumerador não sabe assim do paradeiro? Não, eu nem perguntei, ninguém falou nada, eu também não perguntei. Ficou por isso. Eu falei lá, todo mundo escutou. Lá na casa. Eu estava na casa da Maria, lá do Alex, a tia dele. E outra coisa, ela falou que ia me telefonar. Nunca telefonou. Não houve nada. Agora, e meu cartão? Cadê meu cartão? Como é que é? Desmaterializou? Que negócio é esse? Junto com ela? Quando ela ligar, vai ser um para-telefone. Onde ficou isso? Agora, eu passaram uns dias, eu tive que voltar várias vezes naquela estação. Nunca mais aconteceu nada. O horário era mais ou menos o mesmo. Por causa do meu horário lá na American Society, depois eu saía e nada. Professor Valdo, o que ajuda a pessoa a ter essa postura? Se precisar eu fico, se precisar eu vou, em relação à dessoma? O problema de você estar tranquilo com a sua consciência. Foi o caso do meu acidente. A hora que a nossa amiga vira para mim e disse, você vai morrer. Eu disse, não vou não. Eu não estou fazendo nada demais.
está tudo dentro dos conformes, é o melhor que eu posso fazer isso. Por que eu vou me acovardar e sair? Com isso eu estou dando força para os assediadores. Mas vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer, eu supero isso. Eu já superei outras coisas, por que nós não vamos superar? Eu lembro que ainda falei para ela, você lembra daquela fulana que você trouxe para mim? Nós não demos um jeito nela? Ela falou assim, se a gente pensar por aí, você tem razão. Se você fez isso com ela, você faz isso com você. Então, eu já tinha tratado de gente assim, muito sério, que estava tudo entregas baratas. Isso lá em Copacabana. Entendeu? E você também outro dia estava falando daquela lista, né, que você fez com uma época atrás, assim, para ajudar a Lisa. Então, como é que a gente faz para lidar com a previsão da sobrevida das pessoas com quem a gente se relaciona? Olha, isso aí é você viver bem com ela como se ela fosse viver eternamente. Isso que é o ideal. A técnica é essa. Esse caso que eu fiz foi para ajudar uma determinada pessoa. Sabe quem, né? Minha mulher. Cada doença dela, aquele jeito dela. Então eu fiz uma listagem para liquidar o assunto. E praticamente a listagem, tudo que eu fiz, eu acertei. Mas não foi só eu, né? Me deram a inspiração para ver e tal. Porque, por exemplo, como é que você vai colocar uma dúzia de pessoas que quem é que vai morrer quem antes? Quem é que vai morrer depois? Agora, eu fui falando assim. Agora, ali tinha gente mais nova, gente de mais idade. Você está entendendo? Tinha gente de todo tipo. Como? Agora eu fiz para a senhora, guarda essa lista, você vai checando isso aqui, você vai ticando cada caso desse. Meses depois aconteceu o primeiro, estava lá na lista, era o primeiro mesmo. Era porque ela era preocupada com a opção de coisa, e tinha uma pessoa no meio dessa, não era só uma pessoa, tinha umas duas. Que eu então coloquei quando é que seria e a situação toda, como é que era. Eu falei assim, antes disso ainda tem isso, tem isso, tem isso, depois disso tem isso, tem isso. Então coloquei a listagem. Agora ali tinha gente de primeiro plano, de segundo plano, de terceiro plano, tudo que tinha contato com aquele contexto dela. Eu lembro bem que a hora que eu coloquei que tinha uma senhora que era governanta, que ia dessomar, ela falou assim, essa eu não entendo. Ela não tem nada. Por quê? Eu disse, ela vai. Tem uma coisa disso aqui. Eu não sou caçanda do terror e nem boca de sapo. Só fica entre nós. Mas observa. Foi batata. Essa dessomou direitinho dentro dos conformes, do jeito que eu tinha falado, planejado e colocado na listagem. Outra coisa, ninguém esperava, a não ser a minha mulher. Porque eu tinha avisado. Ela não tinha nada. Não tinha nada. Outra coisa, nós morávamos no meio de médico e de hospital. Você sabe, o Hospital Santa Helena, aquela coisa toda. Tudo quanto é médico, a gente estava ali, dezenas de médicos. Mas aí como é que tudo em casa. Às vezes estava jantando conosco todo dia. Mas aí, professor Valdo, qual foi a variável, assim, que dava para ver que ela ia dessomar? Variável para a psiquismo, né? O processo da clarividência. Eu fui pegando, sentei lá e fui colocando, não, aqui. Depois fiz a listagem toda. Dei para ela. E outra coisa, eu falei com ela, não mostre isso para ninguém. Não pode, ainda mais com a minha letra. A letra é letra garrafal, mas você sabe, mesmo assim dá para ver, né? Letra tudo maiúsculo. Eu falei assim, não mostra para ninguém. Essa lista eu achei depois. Depois que ela morreu, eu achei na lista, no processo dela. Já tinha passado, o povo tudo da lista já tinha morrido, quando ela morreu. Você está falando para a Unescom, para os autores fazerem o cronograma das GESCOMs, né? Se a pessoa for passando o tempo, ficando mais velha, ela vai ver que não vai dar para fazer todos os livros que ela pôs na lista. O que ela deve priorizar? Ela prioriza aquilo que ela vai morrer amanhã. E ela prioriza o corpo como se ele fosse viver 200 anos. Essa é que é a técnica lá do Oriente. Então, por exemplo, eu na minha viagem, eu sempre contava, não, minha vida acabou aqui.
Então, o que é que tem? Era sempre assim. Agora, gente, são dezenas de viagens que eu fiz assim. Eu, às vezes, não falava isso com ninguém, porque senão desencorajava os outros, criava problema, entender, ou ficar preocupado, entendeu? Mas sempre foi assim. Aí você vai entender, Oloche, o meu processo no avião e os 65 minutos em cima de Foz. Era assim, não é assim, não é assim, é assim. Era assim que ele estava rodando, tá certo? Em cima de Foz, ó. Era contrário do ponteiro do relógio. Professor Valdo, em matéria de viagem, você acha correto essas famílias que viajam todo mundo separado para... Acho. Você acha? E não é só viajar, não. É mesmo andar de carro, andar de avião, essa coisa toda. Coisa pequena mesmo. É bom fazer isso, sim. Isso é importante. Eu nunca viajei com meu sócio. Porque senão era muita gente dependendo da gente. Se a gente morresse os dois, ia criar problema. Mesmo com tudo quanto era, tomava conta. Um tinha que segurar a barra. Não é por causa de dinheiro, nem patrimônio, nada disso, não. Para não criar problema para os outros. Nunca viajei junto com ele, nada. Nem de carro, nada disso. Tudo era cada um separado, de propósito. Tudo feito de caso pensado. Nos 12 anos que nós trabalhamos juntos, foi assim. Entende? Agora, a gente estuda o processo de inteligência, né? Os americanos usam muito essas técnicas. Eu sempre usei muita técnica de americano. É o que eu estava falando para eles, são os tycoons. Está entendendo? O processo de tycoon. É o Big Boss. Turma da Califórnia, do Wells Fargo Bank, esse povo. Judeus. Wall Street. É tal negócio. Agora, por exemplo, mas não é só isso, né? Tem outros dessas personalidades, igual aquela casa, por exemplo, que eles nos cederam para passar lá uma temporada em Hawaii, lá no Hawaii, em Honolulu, que a casa era um problema, e eu não queria morar lá de jeito nenhum, porque era tanto biscuit, tanta coisa de pendurada, os vitrôs, eu não me sentia bem, eu não tinha soltura, liberdade na casa. Tudo era muito requintado demais. Então, o requinte com coisas é coisa séria. Essa casa lá, por exemplo, eu acho que alguma das borlas de metal da cama que eu dormi, ela era dourada, aquilo era ouro. Era dourado. Agora, tinha os caras que tomavam conta, porque já tinha um lugar junto da casa onde eles moravam, tinha um caseiro que morava. Agora, cederam aquilo, a casa era um bangalô, tinha o andar de cima, aquela coisa toda, onde tem um dormitório, aquela coisa, negócio embaixo. Agora, você chegava, não parecia assim, ser uma mansão cheia de coisa, não, mas a hora que você entrava lá dentro, com as obras de arte, a milsália, aquilo que a gente poderia chamar de essas quinquilharias, sabe, francês que gosta muito disso, a loja de quinquilharia, lá era isso, uma loucura. Agora você via direitinho que era um problema de mulher, que a casa tinha sido organizada visando um processo feminino, e era mesmo. Obrigado, hein, pelo auxílio. Aqui. Ele já destacou as folhas do jeito que eu faço, ele já entregou pronto. Primeira vez que acontece isso aqui. Poderia aprofundar na fatologia o item a sobrevida no mesmo domicílio? De que modo a sobrevida no mesmo domicílio se encaixa na previsão da autossobrevida? O restante da vida pode depender das pessoas com quem se convive? Sim. Vamos supor que eu estou no meu domicílio pré-cremação. É onde eu estou, essa casa nossa aí, é mais ou menos isso para mim, na minha idade, não é uma coisa normal? Isso aí é isso. Seguindo a sua lógica de raciocínio, sua hipótese sobre o doador universal, na questão do sanguíneo O negativo, da possibilidade disso ser uma característica de doador multissituacional, é lógica também a premissa que o recebedor universal de sanguíneo A e B
que só doa para ele mesmo, possa ser uma característica de uma consciência ainda muito egóica? Eu não falei sim nem não. Vamos, é uma hipótese, vamos estudar, né? Agora, que é esquisito pelo sangue você pode ser mais assistente e menos assistente. Isso ninguém pode dizer não. Estou certo ou não está? Baseado em fatos ou não é? Como é que é? Vamos estudar. Agora, o que eu quero é o seguinte, vocês não podem falar que eu não cisco igual galinha para mostrar ideias para vocês. Ideias lógicas, racionais, de pesquisa. E para a vovozinha, tá certo? Isso aí é uma delas. Por exemplo, você já ouviu falar nisso? Pilar, você que já trabalhou muito nisso, já viu alguém estudar isso assim, desse jeito? As pandemias podem provocar dessoma de quem não estava predestinado, ou as consis que irão dessomar por uma pandemia já estão predestinadas. Não. Qualquer um pode entrar, até o cachorro da casa. Todo mundo pode ir. Tem nada disso, não. Tem nada disso. Tretou, relou. Como é que é? Dançou. Não é isso? Sou doador universal. Numa complementar, o senhor disse que eu iria ajudar muita gente com as minhas energias. Tenho 32 anos e ainda muito envolvido com vida profissional. Ele é de Porto Alegre. Tem alguma orientação sobre cautelas e otimizações nesse contexto? Olha, a primeira coisa que você tem que olhar é ver a prioridade. Se você está priorizando o que você faz, está tudo bem. Todo ano, ao terminar o exercício, você olha as suas prioridades. Eu atingi todas as prioridades evolutivas este ano? Então, procure responder essa pergunta. Estou estudando o fato de ter um paramicrochip. Cada vez que estou na frente de um trabalho de maior importância para mim, sinto mais facilidade de conexão com as centrais extrafísicas, sobretudo com a CCE. Isso pode ser um indicador de ter um paramicrochip? Sim. Vai anotando que você é uma menina, moça, você vai chegar lá. É por aí. Por favor, fale mais sobre o meu caso de sangue B negativo. Help me, please. Isso é socorro. Socorro, você é uma pessoa que eu sei de muita, vamos dizer assim, prestativa socorrista. Agora, se você tem esse nome, se você tem esse sangue, mostra que você está bem encaminhada. Por sinal, eu queria falar que aquela sua vasilha com doce de manga estava lá na varanda para te entregar. Vocês verem que ela fez. É um fato, vazia, porque eu comi tudo em 2 lances. A vasilha é um vidro desse tamanho, de boca desse tamanho. Está entendendo? Eu estou falando tudo claro. Eu escrevi lá na varanda e deixei socorro. Está lá. Está lá escrito em cima. Agora veja, com essa palavra socorro, a gente pede socorro para ela toda vez, né? É um negócio de pedir socorro que é um problema. Agora, o que eu sei é o seguinte, você está no caminho certo. Vocês já notaram uma coisa? Eu vou analisar a sua pessoa aqui, um outro aspecto, mas é positivo. Vocês já notaram como é que ela é extrovertida? Como é que ela conversa bem? Como é que ela olha tudo certinho, as coisas todas? Ela é uma observadora impressionante. Agora, acho ela desperdiçada sobre isso. Cadê o livro, socorro? Como é que eu chamo? Não, como é que é o negócio do livro? E o livro? Como é que é? E o livro? Porque ela é extrovertida, ela é boa de comunicação. Então, o problema todo é esse. Escuta, eu acho que eu devia de dar esse convite aqui para o meu chefe aqui do CAEC, né? Está lá em cima. Vamos deixar aí para ele. Isso aqui, quem aparecer aqui embaixo, pega aqui, que isso é você. Não, isso aí é porque está sempre firmado nas coisas.
Eu. Isso é o Léo. É o Léo. É o Léo, como eu estava falando para vocês. É o Léo, viu? É o Léo. Leonardo, ele está sempre firmado. Fica firme. Olha, depois do negócio da água, viu, Leonardo? Depois do negócio da água já aconteceu um outro negócio que eu tive que esperar 3 horas para ir tomar banho. Foi. Eu esperei o Moacir sair da dinâmica para ele ir lá e arrumar. Aí depois eu esperei a água chegar com calma, porque eu já tinha andado na esteira, você já viu, né? Aí a Graça chegou lá e falou assim, então, o neném hoje está todo no lixo. E eu esperando. Fui ver um filme, etc. Tal, esperando para tomar banho. Entende? Vamos estudar isso lá mesmo. Você tinha razão de falar aquelas coisas. Pois vamos estudar aqui com o meu chefe aqui, ó. Vai fazer uma caixa lá, talvez, específica, porque assim a gente foge disso. Vocês que moram aí, que são meus vizinhos, vocês têm caixa d'água? Mas que tamanho que é a sua caixa? Ah, sei. Mas quantos mil litros? 3.000 litros. 3.000? Para 4 é pouco. É pouco. Essa caixa não foi bem calculada. Podia ter sido maior. E alguns de vocês também têm alguns litros no boiler, né? Agora, quando falta a luz, isso não me ofende, mas ofende a minha água. Se colocar a caixa, não vai ofender a água. As minhas ofensas atualmente de fora é uma de 5.000 litros, lá no lugar daquela de 3. Talvez. Seria bom fazer uma maior aí para vocês também, isso aí é importante. Agora, eu lá que sofro primeiro, sou eu e o banheiro ali do povo, ali do restaurante. Sabe, é esse que sofre primeiro. Eu sei disso, sempre foi assim, porque é a primeira casa que foi feita, né? O negócio vai para lá. Agora, você abre a torneira, você vê, se está aquele fio assim, de cabelo, de água, já houve alguma coisa, ali demora, sempre demora alguma coisa. Mas, gente, então, a previsão da autossobrevida, todo mundo aqui vai viver 120 anos, de acordo com Vilcabamba, não é isso? Vocês são jovens, são todos na base de 120, no mínimo. Vocês já estão fazendo a previsão disso com calma? Como é que é? Mas com essa lucidez extraordinária de vocês, eu acho que nós vamos chegar lá. É por aí. Se vocês não ficarem com essa lucidez, quem é que vai ficar? Estudando. Isso já corta Alzheimer. A tendência de vocês ficarem, vocês devem pensar nisso. Entende? Eu, por exemplo, eu sempre pensava que eu ia morrer no outro dia, até um certo ponto. Agora não, eu estou fazendo cálculo até 2012 e tal. 2012 são 3 anos e meio na frente. Eu já falei isso para vocês. Quer dizer, eu acho que nesses 3 anos e meio é capaz de eu viver bem, lúcido, né? Por exemplo, o remédio estava me comendo por baixo na questão da memória. Eu estou começando a recuperar. Vocês acham que eu estou falhando em alguma coisa? O peixe ajuda, vô. Peixe hoje não fala isso, porque a nossa amiga trouxe um peixe hoje que eu comi tudo. Não sobrou nada. Eu, de vez em quando, ainda deixo alguma coisa para a Graça, mas hoje não deu. E era peixe. Não fala em peixe. A turma lá trabalha bem com esse peixe lá. Ela trouxe especial para mim. É lá do bistrô. Ela trouxe uma quentinha. 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 Né? Quentona. Agora, hoje você tinha falado em códex. Ele vai virar verbete? Em quem? Códex. Códex já está pronto. Não, então eu vou esperar o verbete. É o Códex Sutilíssimos. Pessoal. Eu podia ter escrito Códice Sutilíssimo Pessoal, mas não, eu quero chamar a atenção do negócio para mostrar que é coisa antiga.
para chamar a atenção. É aquele negócio do estilo, você está entendendo? De acordo com a técnica, de propósito. Agora, a gente põe, por isso que é que eu uso sinônimo, etc. A gente põe lá isso. E códex existe em português, com códex em português. Mas com esse sentido... Não são todos os dicionários que tem, não. Por exemplo, o AIS não tem códex. O AIS tem códex. Não, mas desse jeito não, ele tem de latim. Não, mas em português está códex com acento ainda. Códex. Ah, tem lá um? Então tá. É só esse, mas tem acento, mas não é o meu. Olha, eu vou aumentar a ser ordenado. É só por causa disso aqui. Isso é impressionante. Ele viu o que eu estava fazendo e entrou na onda. Escuta, hoje tem muita pergunta aqui que houve, hein? Ah, hoje já está. Não, mas eu estou perguntando, lá no restaurante tem gente já vendo isso? Tem gente também lá. Ah, então é isso aqui, ó. Nós temos aqui, ó, 23. Se chegar a 30, já é, o teto máximo aqui nosso foi 30. Na década de 50 e 60, existia uma pessoa muito conhecida na época por ler a mão de personalidade como Procópio Ferreira, Roberto Marinho, Júlio de Mesquita Filho, Getúlio Vargas, entre outros. O nome dele era Onig Shakarian Sanakan. Sim, nós temos os livros dele lá embaixo, é só você procurar. Tem lá na holoteca, Sanakan. E seu irmão se chamava Jorge Shakarian. Foi um desses dois que deu a sua mão? Não tem nada a ver com eles. Eu sei quem é que você está falando, tudo isso. Se você quiser ver os livros do Sanakan, tem lá embaixo. Esse Sanakan, ele acertou muita coisa que ele falou. Ele era realmente um clarividente. Desculpa a pergunta fora do tema. Eu gostaria de entender as variações dos seres humanos. Caucasianos, oriental asiática, mongólica, negros, etc. Qual a intenção evolutiva dessas variações? Em vista da evolução das consciências nesse planeta, é necessária certa miscigenação total? O que o senhor pode explicar mais sobre o assunto, variações ambientais, genética e extrafísica? Escuta, eu acho que aqui seria bom a gente falar aquela hipótese muito antiga, que isso tudo está para ser estudado, isso nunca foi estudado demais, que é o seguinte: isso é muito antigo. Eu já, na década de 50, a gente já articulava e já falava alguma coisa a esse respeito, que é o seguinte: existem muitos mundos habitados, é a universalidade dos mundos habitados, quer dizer, dos planetas habitados. Conforme cada planeta desse, ele tem uma característica. Aqui, por exemplo, o que manda é o oxigênio, é o carbono e outras coisas. No outro planeta pode ser outra coisa. Isso aí, então, com o passar do tempo, altera o processo do psicossoma. O psicossoma, então, quando vem para ressomar num outro planeta, que é diferente daquele original dele, o nativo, ele às vezes dá alteração no processo da genética, que cria o problema da raça. Então, a raça, por exemplo, ela pode ser... Então, eles falam, na década de 50 mesmo já tinha gente que falava nisso, tudo é hipótese. A África, por exemplo, é de um planeta, o Oriente é de outro, a parte nórdica é de outro planeta. Só aí nós temos 3 origens de planeta. Então, uma das hipóteses que isso aí levava era o seguinte: a hora que falaram que todo mundo aqui veio de Capela, o outro veio de Ganímedes, isso tudo é conversa, porque todo mundo veio de muito lugar, não é só de um. Eu sempre fui mais favorável a isso do que falar que veio todo mundo de um lugar só. Você entendeu? Não tem lógica isso para vocês? Então é bom a gente esclarecer isso aí para o nosso amigo, que isso tudo tem suspenso, isso tudo são pesquisas em aberto, são hipóteses que não tem nada de confirmação maior. Mas eu vejo lógica até um certo ponto nisso. Agora, ó, por aí, nós vamos ver também que os subhumanos devem seguir a mesma linha. Eu queria ir, por exemplo, no planeta onde foi criado o ornitorrinco, porque esse deve ser bem assim, de miscigenação e de fraternidade. A mega fraternidade do lugar do ornitorrinco deve ser uma coisa de doido, que misturou de uma tal maneira que não teve jeito de separar. O que vocês acham? Tem lógica isso também? Estou falando aí em 3 hipóteses para vocês pensarem, tá certo? Tudo é uma coisa de pensar, mas eu acho que com isso dá para ir. Estou enxertando mais um pouco no micro-universo consciencial do nosso amigo, mais essas ideias.
Depois que você falou na cidade de Vilcabamba, comecei a pesquisar sobre ela. Uma das coisas diferentes que acontece por lá é que a maioria dos idosos fuma uma erva chamada chamico. Sim, eu já expliquei isso. Conhecida também como a erva do diabo. Sim. Será esse o segredo da longevidade por lá? Não. Para mim, é uma série de condições. Isso aí é apenas um fator. Mas, são dezenas, centenas de negócios. Ali tem muita coisa diferente. Agora, as pesquisas mostram que lá os cabelos, depois de ficarem brancos, começam a ficar pretos novamente. Segundo a medicina chinesa, o rim é o responsável pela cor dos cabelos. E o primeiro órgão a ser formado e guarda a essência de pessoa. Será esse o segredo? Tudo está para ser estudado. Vai por aí, o caminho é por aí. Tem muita coisa para ser vista. Agora, existe aquele caso também que eu falo do meu avô, que a hora que ele atingiu lá, depois de 80, 90 anos, ele começou a nascer o cabelo na careca dele. Só que o cabelo era vermelho. E ele não era ruivo. Agora, é esquisito, porque eu sou um cara que sou ruivo, né? Até um certo ponto. Está entendendo? Na minha família, eles nem sabiam que eu era ruivo. Ninguém nem sabia o que era ruivo. Eu fui descobrir isso por causa da namorada. Uma das primeiras namoradas minhas falou, não, eu gosto de você porque você é ruivo. Aí eu falei assim, mas por que você sabe que eu sou ruivo? Por causa das suas manchas, suas sardinhas assadas. Agora, aí eu mostrei para ela uma assada que eu tenho no joelho, que é enorme, desse tamanho, a marca, que é sardinha, você vê direitinho que é sarda. Então, eu comecei a estudar o que era ser ruivo, porque eu não tinha ideia disso, ninguém nunca tinha me falado. Agora, veja, minha namorada, que eu já tinha alguma idade, né? Vocês vejam bem, eu passei então a infância toda sem saber que era ruivo. E com a sardinha toda. Agora, veja, o negócio da sardinha, hoje eu não posso estar falando muito mais. Como eu não estou tomando sol, praticamente sumiram tudo. As que eu tinha demais aqui, não tem mais nada. Aonde é que vocês foram? Como é que é isso? Sumiu tudo. É esquisito esse negócio de sardinha. Agora, se eu for ao sol e deixar, de um dia para outro vai aparecer aquela porção. É sempre assim. Quando eu ia à praia, isso tudo acontecia. É tanto que eu gostava de ir à praia de noite. Sempre foi assim. Vocês sabem que eu dormi na praia em Waikiki, em Honolulu. Eu dormi em Ipanema. Você está entendendo? Eu dormi numa praia lá que é a tal que tinha a Manga Coquinho, na ilha de Paquetá. Eu dormi na praia, só para ver o processo de energia, saber como é que é, sabe? Um dia desse eu vi um cara fazendo isso num filme. O personagem falou que estava vendo as estrelas com o negócio todo e resolveu dormir na praia para saber como é que era, para tirar todas as coordenadas sem teto. Era justamente o que eu fazia. Eu fiz isso várias vezes para ver. Agora, tudo era estudo de energia. Como também estudo de energia é aquele negócio do passarinho em cima de mim. Entende? Tudo é um problema de energia. Agora, eu já sabia que essas coisas já tinham acontecido comigo antes. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu estou na praia de Ipanema, depois da arrebentação, e eu gostava de esticar o corpo e boiar. Quando eu vi, uma gaivota vem e fica em cima de mim. Fez até sinal na minha barriga. Foi um susto. Eu nunca mais fiquei boiando. Depois da arrebentação. Eu fiquei com medo. Que bicho vivo em cima de mim. Quase enorme. Agora, tempos depois, alguns anos depois, eu estou no ECP2, nós vamos para uma fazenda. A hora que eu estou no meu quarto lá, isolado, quieto, com a história toda, e já ia para responder as perguntas na parte da tarde, quando eu escuto aquele barulhão, está lendo, eu olho, está aquele big beija-flor, mas enorme, no ar, olhando para mim, assim. Eu falei assim, gente, olha o problema de energia. Aí eu olhei e falei assim, o que você quer, menino? Aí eu foi embora. Agora você veja, a gaivota em cima da minha barriga, o beija-flor na minha cara. Você está entendendo? Eu já tive um monte de coisa assim, muito esquisito. Agora, sempre eu estava trabalhando com energia.
Lá na Gaivota, lá eu estava boiando e trabalhando com energia, exteriorizando energia, etc. Pensando na opção de casa, era assim que eu fazia. Eu ia para a praia para isso. Agora, isso lá na praia, o sol já estava declinando, por isso que é que eu entrei na praia. Já estava para começar a noite, quando a Gaivota apareceu. Entende? Vocês estão entendendo, né? Então, o problema de energia nessas coisas funciona em contato também com os outros. Essas coisas, tudo tem sua razão de ser. Tem relação uma coisa com a outra. Nessa previsão da autossobrevida, quais são os principais itens que a gente teria que ver? A saúde geral, a família, seria isso? A atividade que se faz? Não, a melhor ter o coisa parâmetro não é de quanto isso, tempo não. vai viver? A melhor coisa não é isso, não. A melhor coisa é você fazer a hipótese. É o problema da hipotetizar ou hipostasiar, aquele negócio. Qual que é a hipótese? Eu morri nesse instante. O que é que eu deixei mal parado? Aí você vai achar tudo que você deixou mal parado. Só pensa nisso, que isso aí esclarece tudo para a pessoa. Eu não coloquei aqui porque você não pode estar pedindo para os outros para pensar que morreu. Isso aí é um pouco difícil, tem muita gente impressionada, não dá certo. Mas para vocês eu posso falar. Pense bem, você acabou de morrer, o que é que ficou mal parado? Você vai descobrir que às vezes tem coisa que já era para você ter melhorado, porque faz meses que você deixou passar, às vezes um ano. Seria bom atender aquilo, para não ficar mal parado. O problema é o mal parado. Então, se você descobrir isso aí vai clarear o resto. Você vai ter uma visão de conjunto, a cosmovisão da sua vida. Vocês estão notando a lógica disso que eu estou falando? O caso é sério, matéria de lógica. Agora, Flávio, você está igualzinho um presente que eu ganhei ontem da minha mulher. Vocês adivinham o que a minha mulher trouxe para mim? Tem uma ideia? Você sabe, ela é faceta. Ela gosta de rir, né, das coisas, tudo que ela faz. Então, o presente que ela trouxe para mim é uma coruja desse tamanho, recheada, cada olho é deste tamanho. Está entendendo? Ela trouxe e falou assim, ó, esse aqui é o meu presente para você. Então, colocou a coruja olhando para ele. Ele me faz lembrar a coruja da Graça. Porque ele fica de olho aí o tempo todo e não fala nada. A coruja lá não fala nada. Ela não fala nada. Agora, ó, ela é pesada, grandona, quadrada. Eu não sei onde é que a Graça arranjou aquilo. Mas tem um ditado italiano que diz, não parla, mas presta uma atenção. Pois então, mas é o negócio do português, que ele comprou o papagaio e era uma coruja. O negócio todo é esse. Agora, ele aí está no estilo da coruja. Não, mas eu falei com a Graça, Graça, eu gostei da coruja. Ela vai ficar perto dos meus livros, que é o lugar dela. Você sabe que coruja mostra sabedoria dentro do processo do direito. Então, é o problema da filosofia do direito. Entende? Então, a gente fica lá. Agora, com aqueles olhões, aí eu falei assim, será que essa aí não vai assustar as gatinhas? Porque o olho é grande demais. Mas as gatinhas não ligaram para nada, daqui a pouco estava tudo lá junto, não tinha nada. Então, funcionou. Então, os nossos comerciais, por favor, está certo, está no seu horário. As pontuações da tertúlia de hoje foram 11 votos online, 23 perguntas respondidas online, 19 perguntas presenciais, 19 assinaturas no livro de presença. Antes da votação, vamos dar um recado. Temos um recado aqui importante, que a partir de amanhã, então, estamos finalizando todo o trabalho de transmissão aqui do refeitório. Então, a pessoa pode vir aqui para o CEEC e ela vai ter, não sei se dá para localizar ali a TV, pessoal, mostrar aqui a TV. O professor Valdo vai poder ver a pessoa fazer a pergunta ao vivo. Então, de lá do refeitório, a pessoa vai aparecer lá no telão e aí, então, o debate vai ficar mais direto e mais interativo.
Isso, a pessoa está lá, faz a pergunta. Eu posso dar uma banana para pode. Ela. Mas isso é o máximo. Poder. Ela também pode dar uma banana para mim. Isso. Então vai ter a câmera. Essa aí vai ser uma ligação de bananal. Tá certo? Vai ter a câmera no refeitório instalada, então a pessoa faz a pergunta e continua o debate aqui direto. E lembrando também, os verbetes continuam sendo impressos na mesma média, na mesma quantidade, e estão sendo disponibilizados na recepção do CEEC. Então a pessoa vem, pode almoçar, pega o verbete e aí participa da tertúlia, normalmente fazendo as perguntas diretamente aqui para o professor. Ok? Então, reforçar o convite a todos e a partir da manhã, então, todo esse serviço estará disponível aqui no CEEC. Como ainda não estamos com as pessoas para poder dar os recados aqui, vou passar um recado. Na sexta, hoje, às 19 horas até às 21, vai ter uma palestra na Expo Conscienciologia sobre afetividade na juventude, que é o Flávio Amaral, quem que vai dar a palestra. Temos 2 verbetes para amanhã e para domingo, a eleição, que são fator ambíguo e mega retrocesso. Vamos fazer a votação aqui ao vivo. Fator ambíguo. E mega retrocesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganhou mega retrocesso. Com 17 votos. Então, obrigado, boa tarde e até amanhã.